Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Daniel de Filosofia, mais uma vez aqui com vocês nas nossas aulas online, aqui neste grande projeto. E aqui vocês têm a oportunidade de flexibilizar o acesso, né, a todos os conteúdos do ensino médio. E nós estamos aqui na disciplina de Filosofia. Pois bem, pessoal, neste primeiro período, vocês perceberam que nós estamos falando apenas de filosofia política, né? E nas aulas passadas, nas nossas primeiras aulas, na verdade, nós falamos ali sobre a política a partir dos filósofos da antiguidade. Depois a gente viu também como foi a concepção política medieval. E também estudamos ali o comecinho da modernidade. E nós entramos agora, por último, num tema muito importante, que é o contratualismo. Na aula passada, nós vimos ali as principais características do contrato social de Thomas Hobbes, né? E na aula de hoje, a gente vai falar sobre outros dois grandes teóricos do contratualismo, que são, na verdade, o John Locke e o Rousseau. Pois bem, aqui é o John Locke, né, esse filósofo, como vocês podem ver, esse moço bem feio, né, e um grande filósofo, muito importante filósofo político ali da modernidade. Ele viveu também na Inglaterra, assim como Hobbes, viveram ali algum tempo, foram contemporâneos, e como vocês já perceberam, esses filósofos ali da modernidade, eles não eram apenas filósofos, eles eram cientistas, matemáticos aqui. No caso, o John Locke, ele foi médico, filósofo também. Ou ele também foi médico e filósofo, pensador político também lá da Inglaterra do século XVII, vindo a falecer ali no comecinho do século XVIII. Pois bem, o John Locke, ele vive também um contexto de guerra civil. Uma guerra civil inglesa que foi de 1642 a 1651. E aqui, no caso, tem um destaque para o conflito que havia entre o rei absolutista e um parlamento, né, um parlamento puritano e defensor de uma maior representação. Então, a figura do rei, né, é ainda uma característica ali da concepção política do antigo regime. E o parlamento, onde a gente observa uma maior descentralização do poder, uma maior representação, né, da sociedade, e aí está havendo um conflito entre essas duas formas de governar, que é esse conflito aí ainda da resistência desses reis. E aí acabou que houve uma execução desse rei, né, o estabelecimento de uma república, e essa república foi liderada pelo Oliver Cromwell. Então, o que aconteceu depois disso, né? Ainda nessa guerra civil, o que aconteceu? Houve, de fato, uma experiência de um autoritarismo, e depois do governo militar desse governante, isso vai influenciar completamente a concepção filosófica do Immanuel Kant, que passou justamente a defender os limites do poder político, né? Então, se o Thomas Hobbes ele está garantindo ali muito poder político para uma figura central, o John Locke ele já vai querer estabelecer aqui os limites para esse poder político. Então, ele é considerado também como o pai do liberalismo político, ok? Continuando aqui. Logo depois houve a restauração da monarquia. Aquele governante, né, o Cromwell, ele foi morto e a monarquia ela foi restaurada, né, retornou o poder com o Carlos II. O Locke ele ainda era muito jovem e ele percebeu esse retorno do absolutismo e que havia também um conflito religioso ainda entre católicos e protestantes, o que reforçou o desejo dele, além de um liberalismo político, também a ideia da liberdade religiosa. Então, olha só, muito interessante essa concepção política do John Locke, porque ela vai servir como base para muitas constituições ali da época, constituições revolucionárias. E temos também a Revolução Gloriosa de 1688, né? O Locke ele se apoia nessa revolução
e escreve pouco depois a principal obra dele, que é o Segundo Tratado sobre o Governo, onde ele vai falar especificamente sobre o seu contrato social, onde ele explicita ali as limitações do governante e né, o direito a uma revolução contra a tirania, ok? Pois bem, vamos continuar aqui. Qual foi o ambiente intelectual no qual o John Locke viveu, né? Ele está ali, assim como Thomas Hobbes, naquela transição do pensamento escolástico, o pensamento medieval, para esse pensamento racional resgatado ali no Renascimento moderno, né? A partir de várias revoluções, como por exemplo a Revolução Científica, onde ele vai ser, né, nesse espectro epistemológico, ele vai ser um empirista, né? Assim como o Francis Bacon. Tem até aquela ideia da tábula rasa, né? Não há esse conflito entre os racionalistas e empiristas. O John Locke ele é empirista na medida em que ele diz que todo conhecimento humano ele é adquirido a partir da experiência, né? E não a conhecimentos inatos ali, como defendem os racionalistas. Mas isso é um tema mais para epistemologia. Vamos voltar aqui para nosso tema, que é a filosofia política, né? Do John Locke. E aí, como vocês percebem, aqui a descrição de como era o estado de natureza para o John Locke. Nesse estado de natureza, para o John Locke, o homem ele tinha alguns direitos naturais. Ele possuía direitos desde quando ele nascia. E quais são esses direitos? É o direito à vida, o direito à liberdade e, principalmente, o direito à propriedade privada. E aí, ele vai dizer que esses direitos, né, ao contrário dos racionalistas, eles não são dados por Deus. Esses direitos eles não são ali inatos e tendo como garantia Deus. Na verdade, esses direitos são naturais, é a própria natureza que nos dá. E ele quer priorizar a proteção desses direitos naturais, da vida, da liberdade e da propriedade privada, na medida em que o Estado não pode invadir, né, esses direitos. E como que era, né, o homem no estado de natureza para o John Locke? Enquanto para o Thomas Hobbes ele era o lobo do homem, o homem era lobo do homem, estava numa guerra de todos contra todos, a concepção agora do estado de natureza lockeano é diferente. O homem ele vive pacificamente, né, na medida do possível. Ele comercializa nesse estado de natureza, portanto ele já adquire, né, já desenvolve essa característica da comercialização. E aí por que ele é razoavelmente pacífico e não completamente pacífico? Porque, claro, né, existe sim ainda aqueles que buscam interferir na vida do outro, na liberdade do outro, na propriedade, e aí ele vai configurar o seu contrato social a partir disso. E aí, trouxe aqui uma imagem para a gente visualizar, claro, imagem criada por inteligência artificial, o estado de natureza lockeano. Vocês podem perceber aqui que os homens, eles são pacíficos, eles estão ali em um acordo, digamos, um acordo comercial, porque eles estão ali trocando alguns produtos, né, fazendo uma comercialização. Portanto, eles não são, né, ali como o John Locke ou como o Hobbes imaginava, eles não estão ali em conflito. Eles vivem pacificamente e comercializando. E por que vai surgir o governo, né? Qual que é a origem do governo, segundo o John Locke, no seu contrato social? O governo ele nasce justamente nesse contexto de proteção desses direitos naturais de vida, liberdade e propriedade, né? Porque no estado de natureza não há nenhum tipo de garantia suficiente desses direitos naturais. Não há, né? Não existe nenhuma instituição. Então, muito facilmente, um homem ele pode ser atacado, ele pode ter ali sua propriedade invadida e tudo mais. E aí, o que seria essa liberdade, né, para o John Locke? É a ausência de uma submissão arbitrária. Então, na medida em que o homem ele não se submete a outro, né, de maneira arbitrária, este homem ele é livre. E se o governo ele viola, né, esses direitos naturais,
Se o governo ele viola esses direitos, o povo, as pessoas, a sociedade tem o direito de resistir e defender esses direitos, né, que ali são, digamos, sagrados para o John Locke, até derrubar esse governo, né, que busca interferir nesses direitos. Então, a gente tem aí, percebe também que isso acaba servindo como uma justificação filosófica lá para aquela Revolução Gloriosa, né? Ok. E aí a gente tem outra imagem aqui, né, que é o governo. Percebam que são imagens parecidas, né? No caso, os homens eles estavam comercializando na primeira imagem, e nessa segunda imagem eles comercializam de maneira muito mais segura, né? Existem ali instituições que já foram criadas, o Estado, a sociedade civil aqui já foi criada nesse governo de John Locke, e ela tem um papel, a função de proteger aqueles direitos naturais, né? Então percebam que aqui há digamos, uma capacidade muito maior desses homens desenvolverem ali a sua natureza, né, os seus direitos naturais. Pois bem, nós temos outro filósofo também, contratualista, muito importante, mas muito importante mesmo. Ele é chamado Jean-Jacques Rousseau. Vocês podem perceber, é esse moço aí da foto, né? Ele é um filósofo que ele é mais para cá, né? Em comparação com esses outros contratualistas. Ele já nasce ali em Genebra no século XVIII e morre ali já quase no final deste mesmo século, no auge do Iluminismo. E, de certa forma, o Rousseau ele vai ser crítico, né, desse Iluminismo. Ele vai ser crítico do Iluminismo e, principalmente, da desigualdade social, né? Ele vai ser um crítico da desigualdade social. E vamos já entender o porquê. Embora, claro, ele criticava essa visão racionalista, né? Racionalista no caso extrema, porque o que a gente percebe no Iluminismo é uma supervalorização da razão, né? Um superdesenvolvimento da técnica, da ciência, na medida em que o homem busca dominar a natureza e ele não percebe que o ser humano ele também faz parte dessa própria natureza. O Rousseau ele viveu nessa época, né? da Revolução Científica, do século XVI, XVII, no rastro, no caso da Revolução Científica, que transformou o mundo completamente. Ele via com desconfiança esse avanço quando desconectado com valores morais humanos. Então, ele já está fazendo aqui uma crítica ao Iluminismo, uma vez que há essa supervalorização, né, demasiada valorização da razão humana e não, na verdade, em cessar ali as desigualdades, mas apenas a dominação da natureza, perdão. Pois bem, e aí como é que o Rousseau compreendia esse homem no estado de natureza? Então vamos lá. Para o Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem no estado de natureza, constante conflito, guerra de todos contra todos. Para o John Locke, esse homem, de alguma forma, ele é pacífico, né? Ele possui alguns direitos naturais e o Estado serve ali apenas para garantir esses direitos. E para o Rousseau, né? Para o Rousseau, o homem, ele é bom nesse estado de natureza. Já ouviram aquela frase, né? O homem é bom e a sociedade o corrompe. Essa frase é uma frase ali atribuída ao Rousseau. Só que aí tem um problema. A ideia de bem e mal são coisas que são oriundas da civilização humana. Portanto, após a criação de um Estado e tudo mais. E quando a gente fala de bom no estado de natureza, acaba soando um pouco estranho, porque como que esse homem é bom no estado de natureza se ainda não existia nenhum tipo de convenção social, né? Não existia nenhum tipo de moralidade. Bom é apenas para a gente compreender como esse homem era, porque o que caracterizava ele nesse estado é justamente ele ser livre e igual. Então a liberdade e igualdade são marcas do estado de natureza rousseauiano, né? Todos os seres humanos eles nascem livres e com as mesmas condições básicas de existência. E aí ele vai ser bom por natureza, né? O ser humano, na sua essência, ele não é corrompido, ele não é violento,
ele é guiado apenas por dois sentimentos básicos, vai dizer o Rousseau. E que sentimentos são esses? Primeiro, é o amor de si. Olha só, o homem no estado de natureza, ele tem dois sentimentos básicos. Um deles é o amor de si. Olha só. Para o Thomas Hobbes é completamente o contrário. Não tinha nada de amor, era ódio, né? E outros sentimentos, claro. Mas aqui ele fala de um amor de si. E o que seria esse amor de si? É um instinto de autopreservação da sua espécie, né? Que isso reverbera justamente em eles não causarem mal uns aos outros. Então, esse é o primeiro sentimento que marca ali o homem no estado de natureza para o Rousseau. E aí ele age segundo o outro tipo de sentimento, que é a piedade. Que é uma forma de empatia, né? Uma empatia natural que impede o homem causar sofrimento a outro. Portanto, isso daí, a partir desses dois sentimentos, a gente vai compreender que o homem ele é bom nesse estado de natureza. Além disso, ele é completamente simples e se satisfaz com muita facilidade. Ele vive de forma isolada ou em pequenos grupos, com as suas necessidades básicas ali satisfeitas, né, pela natureza, e não há luxo, não há ambição, né, não há vontade de dominação. Portanto, ele vivia de uma forma completamente harmônica. E aí a gente tem aqui uma imagem também para representar o estado de natureza russoniano, né? E aí diz que o homem é bom por natureza. Naquela primeira imagem do Hobbes, era pessoas lutando, né? Aí, no caso da imagem que foi atribuída ao estado de natureza do John Locke, vocês percebiam que o homem, ele estava ali, ele já comercializava, mas havia uma certa ali, desconfiança e tudo mais. E aqui no estado de natureza de Rousseau, o homem ele é completamente bom. Percebam que aí uma paz, né? Eles são pacíficos. Ok. E aí há um grande contraste com a sociedade civil. Ao contrário do que os outros filósofos vão dizer, o Rousseau vai argumentar o seguinte, a partir daquela frase que é atribuída a ele, de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Então, a criação da propriedade privada para o Rousseau é que vai levar a essa ruptura, à desigualdade, porque a partir do momento em que o homem demarca uma terra e diz que essa terra é sua, automaticamente um outro homem passa a não ter terra. Então, o Rousseau vai dizer que a criação da propriedade privada é que leva os homens à desigualdade, à competição, ao egoísmo, à corrupção moral, né? Então, a criação da sociedade civil é que vai corromper o homem, segundo Rousseau. Com a propriedade, o surgimento, né, da sociedade civil, nasce o que ele chama de amor próprio, que no caso significa o amor próprio, né? Um amor que é artificial, ligado à comparação dele mesmo com outros indivíduos. E isso vai gerar vaidade, vai gerar busca por status, né? Isso tudo vai corromper este homem. E aí, o Rousseau vai dizer o seguinte, que a gente não deve... Bom, se a sociedade o corrompeu, a gente vai, então, tem que voltar para o estado de natureza. Ele não vai dizer que a gente deve voltar para o estado de natureza. Ele vai dizer o seguinte, que a gente precisa reconstruir essa sociedade. E aí, com base em princípios que vão respeitar essa igualdade natural, da qual o homem possuía no estado de natureza, né? E aí, o contrato social, ele vai nascer justamente nesse contexto em de uma sociedade que é regida pela vontade geral. Portanto, a gente já pode entender aqui uma democracia, né? Uma democracia. E o que seria essa vontade geral? Ela expressa um interesse comum, né? Diferente da vontade de todos, que é apenas a soma de vontades particulares. A vontade geral, ela mira o que é melhor para a sociedade como um todo. Então, por exemplo, muitas das vezes, por exemplo, no contexto de democracia, alguma ideia, ela é ali aceita pela maioria. Isso não significa a vontade geral. A vontade geral é onde a vontade de todos os indivíduos, elas são, de alguma forma, atendida. Então, é uma ideia muito além, né, do que uma maioria. Pessoal, o nosso tempo acabou.
queria dizer para vocês que nas próximas aulas iremos treinar algumas questões, né, sobre todas essas concepções de filosofia política que estudamos desde a primeira aula, tá? Então, aquele abraço e até mais.